Oi, tudo bem? Este vídeo é uma introdução a Francis Bacon e, no mesmo tempo, uma revisão de pontos que nós já discutimos. Então, é uma revisão e também uma introdução a Francis Bacon. O ponto principal para essa disciplina em relação a Francis Bacon é o fato que ele foi um personagem bem importante na Revolução Científica. Então, nós estamos discutindo ele para discutir ou refletir sobre a Revolução Científica. E também é importante saber que a Revolução Científica, inicialmente, no século XVII, foi considerada uma revolução em filosofia. Porque a diferença entre filosofia e ciência não foi clara e, de fato, não existiu. Simplesmente não existiu. Os filósofos, ou seja, os cientistas do século XVII, foram considerados, ao mesmo tempo, filósofos. E a Revolução Científica desempenhou um papel importante na distinção ou separação gradual entre filosofia e ciência. Mas nós vamos considerar isso em breve. Em discutir Bacon, nós vamos considerar um livro dele, O Novum Organum. Provavelmente, isso é uma questão de opinião, mas provavelmente a obra mais importante de Bacon. Novum Organum, isso significa uma nova lógica. Ou seja, o ponto do livro foi criar uma lógica nova para substituir pela lógica, especialmente, principalmente a lógica de Aristóteles. E tem muitos sentimentos no livro contra Aristóteles e também contra os seguidores dele. Os seguidores de Aristóteles foram os escolásticos. Os escolásticos foram os inimigos de Bacon, ou pelo menos eles constituíram o alvo de Bacon na escrita dele. Ele está ridiculizando os escolásticos e ele está tentando fornecer uma alternativa, uma substituição para as ideias dos escolásticos. Parte muito importante do livro dele é a parte que tem a ver com os ídolos da mente. Isso é um termo dele para indicar preconceitos. De acordo com Bacon, filosofia teve muitos preconceitos, sofreu por causa disso. E teve uma estagnação, uma ausência de progresso em filosofia por causa, pelo menos parcialmente por causa, desses preconceitos. E ídolos da mente, isso é o termo que ele usou para significar tais preconceitos. E tem uma seção no livro Novum Organum que tem a ver com os ídolos da mente e a tentativa de Bacon de mostrar que os ídolos são irracionais e nós devemos rejeitá-los para fazer avanços em filosofia, para fazer progressos. A discussão dos ídolos da mente, principalmente, está em essa seção do livro. Né? Livro 1, aforismos 38 até
68. O Novum Organum está dividido em 2 livros. Né? Eu enviei um PDF do livro a vocês. Isso é um PDF do livro completo. Mas nós, principalmente, vamos considerar essa parte do livro. O primeiro livro e as sessões 38 até 68, porque isso é a discussão principal dos ídolos da mente. E como eu disse, o ponto é a eliminação de preconceitos. Né? Por causa da filosofia antiga, principalmente Aristóteles, e a um grau Platão também, mas principalmente Aristóteles, porque Aristóteles foi o filósofo mais influencial na Idade Média, antes do Renascimento. Durante o Renascimento, Platão adquiriu mais influência também. Né? Mas Aristóteles é o alvo principal e, a um grau menor, Platão. Né? A ideia na rejeição dos ídolos já existe num livro mais antigo de Bacon, nomeadamente da proficiência e o avanço do conhecimento divino e humano, e tenha em mente que é a ausência de avanço que foi um problema bem sério para Bacon, né? E é necessário curar ou eliminar este problema. Citando deste livro um pouco mais antigo, a mente do homem está longe da natureza de um espelho límpido e liso, no qual os raios das coisas devem refletir-se de acordo com a verdadeira incidência. É antes como um espelho mágico, cheio de superstição e impostura, se não foi libertado destas e posto em ordem. Então, Bacon acreditou que tem preconceitos naturais na mente humana. E para fazer filosofia propriamente ou corretamente, ou seja, em uma maneira científica, é necessário eliminar tais superstições e crenças mágicas e assim. E eu vou discutir a importância ou significância de pensamento mágico nesse vídeo, como eu já discuti no passado. Okay. E aqui nós temos uma citação de Novum Organum, que é bem semelhante a outra citação do livro mais antigo. Citando ele, o intelecto humano é semelhante a um espelho que reflete desigualmente os raios das coisas, e dessa forma as distorce e corrompe. Então é necessário corrigir os defeitos em mente para fazer filosofia corretamente, ou seja, para fazer ciência. Isso é o termo que nós usaremos hoje em dia, não é? Mas Bacon, ele notou que existiram filósofos na antiguidade que foram melhores do que Aristóteles e Platão, e outros filósofos com tendências místicas e tendências para acreditar em princípios de magia. De acordo com Bacon, os filósofos melhores da antiguidade, da Grécia Antiga, infelizmente, são os filósofos que das obras de Kant existem em uma condição fragmentária. Isso é uma tragédia,
nós temos muitas obras, incluindo obras completas de Platão e Aristóteles. E depois ele, Plotino, Jámblico e assim. Mas os filósofos melhores da antiguidade, deles não somente têm fragmentos. E um exemplo de tal filósofo é Heráclito. Bacon teve admiração para Heráclito, porque em Heráclito nós achamos uma atitude mais racional, uma atitude diferente do que a atitude de místicos, como, por exemplo, Pitágoras. Citando Heráclito, não conjecturemos à toa acerca das grandes coisas. Então, o fundamento para a filosofia deve ser racionalidade e uma tentativa de evitar preconceitos. Infelizmente, em Heráclitos, nós só temos fragmentos e é um pouco difícil interpretá-lo. Mas tem evidência que em Heráclito teve uma hostilidade contra tendências místicas ou mágicas em filosofia. Por exemplo, esta citação dele: errantes noturnos, magos bacantes e místicos, com rostos manchados e inteligência úmida, ou seja, com inteligência bebada. Heráclito, ele foi um inimigo de Pitágoras. Ele rejeitou o misticismo e magia de Pitágoras. Citando Heráclito, muito aprendizado não ensina saber, pois teria ensinado a Pitágoras. Então, ele foi inimigo a Pitágoras. De fato, na antiguidade, nós achamos tendências em conflito. Nós achamos tendências para misticismo e magia e, no mesmo tempo, tendências para racionalidade e razão. E Bacon, ele advogou as tendências mais racionais na filosofia grega. Uma outra citação de Heráclito: do que a visão, audição, aprendizado, eis o que eu prefiro. Isso também é um valor em Bacon. Um outro filósofo que foi bem racional e protocientífico na antiguidade foi Tales. De acordo com Heráclito, Tales foi o primeiro a estudar os astros. Então, Heráclito teve admiração para Tales. E Bacon também teve admiração para Tales. De fato, Tales preveio um eclipse da Lua. E por isso, ele foi um tipo de cientista. E também, isso é a última citação de Heráclito. Também Heráclito teve um interesse em processos naturais e as leis da natureza. Para os vapores, tornar-se água e morte. Para a água, tornar-se terra e morte. Mas da terra nasce água, da água vapor. E foi por causa de citações como isso que Bacon teve uma admiração para Heráclito. Né? Porque Heráclito foi semelhante a um protocientista. Ele teve um interesse em processos naturais e observação e o uso de razão, raciocínio, para entender a natureza mais adequadamente. E citando Bacon em relação a Heráclito, a resolução dos corpos adia fora a natureza do fogo e o seu retorno ao estado sólido de Heráclito. Isso é um elogio de Heráclito. E no mesmo contexto, Bacon compara e contrasta Heráclito com Aristóteles. Aristóteles é o inimigo, não é? Mas na física de Aristóteles, e física e metafísica são títulos
de obras de Aristóteles. Física, inicialmente, simplesmente significou natureza. Ou seja, a física de Aristóteles foi da natureza dele. Livro com este título. Mas na física de Aristóteles, na maior parte dos casos, não ressoam mais que as vozes de sua dialética. Retoma-a na sua metafísica, sob nome mais solene, e mais como realista que nominalista. Dialética, isso foi uma tentativa de captar as formas por meio do intelecto. Dialética é um conceito também em Platão e Aristóteles. E como vocês já sabem, teve uma teoria de formas em Platão e também uma teoria de formas em Aristóteles. As teorias são diferentes, mas não completamente diferentes. Né? Platão e Aristóteles ambos acreditaram em definições reais. Uma definição real é uma definição em natureza, uma definição objetiva, uma definição que o intelecto pode captar. E dialética, isso é um nome para o processo de captar as definições reais. Okay? E para Platão, isso foi completamente intelectual, completamente a priori. Para Aristóteles, foi uma questão de observação e também lógica. Mas para Aristóteles também, definições reais são existentes, são coisas que realmente existem. Isso está em contraste com definições nominais. Uma definição nominal é simplesmente uma abreviação. E uma mudança na revolução científica, a revolução de Bacon e Descartes e Galileu e Newton, um aspecto da revolução científica foi a ideia de definições como abreviações, não definições reais, mas definições nominais. Uma definição nominal é simplesmente uma abreviação. Por exemplo, a palavra elétron é uma abreviação para uma descrição bem longa. Né? E a palavra planeta é uma abreviação para uma descrição bem longa. E nós usamos definições simplesmente por causa da conveniência. Um exemplo disso não científico seria a palavra solteiro. Solteiro é uma abreviação para uma descrição mais longa. Eu suponho adulto, humano, masculino, não casado. Isso é uma descrição. E solteiro é uma abreviação para essa descrição. Né? E nós usamos essa definição porque é conveniente usar uma palavra solteiro em vez de uma descrição longa. Né? Então, durante a Revolução Científica, isso é um pouco de uma simplificação, de fato. Em uma maneira, tem definições reais em Descartes, mas não muitas. De fato, somente 2 ou 3. Mas em Aristóteles e Platão, tem muitas definições reais. E filosofia é o captar delas pelo intelecto. Note aqui que Bacon usa os termos realista e nominalista. Ele está referindo à diferença entre realismo versus nominalismo. Realismo foi a metafísica de
Platão e Aristóteles, e seguidores deles. Não somente os escolásticos, mas neoplatonistas também, Plotino, Jámblico, Proclus e assim. Realismo é a doutrina de que definições reais existem. Definições são uma parte da fábrica da natureza, da fábrica da realidade. Nominalismo é a negação de realismo. Nominalismo é a doutrina de que toda definição é definição nominalista, ou nominal. Né? Ou seja, de acordo com os nominalistas, definições são, em todo caso, abreviações. Né? Definições não têm nada a ver com metafísica, ou seja, definições não têm nada a ver com a natureza última da realidade, ou natureza básica da realidade. Ok. Outro tópico. Nós já discutimos o princípio do que o semelhante conhece o semelhante. Isso é um princípio associado com Empédocles, principalmente, mas de fato acha-se em muitos filósofos da antiguidade, não somente Empédocles. Né? E nós notamos que esse princípio, o semelhante conhece o semelhante, é uma aplicação específica de um princípio mais geral, ou seja, o semelhante afeta o semelhante. O princípio do que o semelhante afeta o semelhante, isso é um princípio que está presente em toda cultura através do mundo. De fato, provavelmente, evidentemente, é uma tendência inata, uma parte da natureza humana, ou seja, biologicamente inata, uma tendência na estrutura do nosso cérebro, né? Porque está presente em toda cultura. Nós temos uma tendência automática a acreditar que o semelhante afeta o semelhante. E um exemplo clássico, bem vívido disso, seria o uso de bonecos em voodoo. A ideia aqui é o seguinte: por meio de fazer alguma coisa a um boneco, eu posso afetar uma pessoa por causa de uma semelhança entre a pessoa e o boneco. E tem uma discussão clássica disso, do livro, um livro bem grande, de fato, do antropólogo James Frazer, como título O Ramo de Ouro, que ele escreveu no século XIX e revisou no século XX. E ele escreveu o livro em inglês, de fato. Aqui está uma cópia de uma edição em inglês. Ele notou um tipo de pensamento mágico que é crença em magia homeopática. E magia homeopática é a ideia do que o semelhante afeta o semelhante. Né? Isso foi um princípio bem importante em filosofia grega. E é a minha opinião que provavelmente Heráclito foi muito ascético contra este princípio. Mas como eu admiti anteriormente, é difícil saber isso com certeza por causa do fato que nós só temos fragmentos de Heráclito. Mas em Platão e Aristóteles, o princípio do que o semelhante conhece o semelhante é bem evidente. Né? A teoria de formas, ou seja, a teoria de ideias, depende da tradução, não é?
Na tradução de Timeu que vocês têm, na tradução, a palavra é ideias, mas a palavra formas é mais comum. Né? A teoria de formas de Platão foi parcialmente baseada em uma crença no princípio do que o semelhante conhece o semelhante. Conhecimento, no sentido estrito, é imutável, é estável e permanente. Dado o princípio que o semelhante conhece o semelhante, objeto de conhecimento também deve ser imutável, estável, permanente, eterno. E por isso, Platão concluiu que os objetos de conhecimento são objetos eternos, verdades eternais, que existem além do espaço e além do tempo. E nós temos acesso a eles por meio de dialética, que é um processo a priori, um processo completamente livre de sensação ou percepção. Né? E dado o fato que opinião ou crença é mutável, instável e variável, e dada a pressuposição que o semelhante conhece o semelhante, objeto de crença ou opinião é alguma coisa não estável, alguma coisa bem mutável. E Platão identificou isso com objetos observáveis, ou seja, objetos de experiência, objetos empíricos, são os objetos de opinião ou crença. Então, a ontologia de Platão, ou seja, a concepção dele da realidade, foi o resultado de uma crença no princípio de que o semelhante conhece o semelhante. Ou seja, pensamento mágico desempenhou um papel importante na filosofia de Platão. Né? E aqui temos uma citação que vocês já conhecem, e isso tem a ver com a distinção, isso tem a ver com a existência de formas eternas. É evidente para todos que pôs os olhos no que é eterno, ou seja, as formas, pois o mundo é a mais bela das coisas devenientes, e o demiurgo, ou seja, o Criador, é a mais perfeita das causas. O que de veio foi fabricado pelo demiurgo, que pôs os olhos no que é imutável e apreensível pela razão e pelo pensamento. E isso tem a ver com as formas, as verdades eternais, que são os objetos de conhecimento no sentido estrito. Né? E o mundo empírico é uma cópia do domínio das formas, uma cópia deficiente, uma cópia imperfeita. E aqui nós temos também os sementes do gnosticismo, que eu discuti em lição também. Gnosticismo foi um tipo de religião ou uma variação de cristianismo, de acordo com o qual o mundo foi fabricado imperfeitamente por um Deus inferior. E salvação é a deliverança da matéria, não pecado, mas matéria. Okay? As raízes dessa ideia estão em Platão, de fato. Ok. Tornando ao século XX e reflexão sobre a filosofia antiga, nós temos aqui um filósofo bem importante, de fato, bem famoso, Karl Popper. Ele foi filósofo da ciência.
ele viveu no século XX. Okay? E ele também, como Bacon, ele também foi muito crítico de Aristóteles. Okay? Citando Popper, Aristóteles ensina que, ao conhecermos uma coisa, ao intuí-la, o conhecedor e seu conhecimento se tornam um só como objeto conhecido. Teoria que pode, com justiça, ser descrita como misticismo. Isso é uma crítica bem semelhante de críticas contra Aristóteles por Francis Bacon, de fato. E também isso enfatiza o papel de pensamento mágico em Aristóteles. Aristóteles também, como Platão, acreditou que o semelhante conhece o semelhante. E por isso, para ter percepção e também conhecimento, é necessário que o intelecto e os órgãos de percepção absorba a forma externa. A forma do objeto existe no objeto, mas o organismo, o ser humano, deve absorver a forma para ter percepção do objeto e também conhecimento. Ou seja, por exemplo, um animal tem uma natureza, né? E também uma planta. Um organismo tem uma natureza. Uma árvore, por exemplo. A natureza da árvore, isso é a forma dela, a definição real dela, ou seja, a forma dela. E os órgãos de percepção absorvam a forma da árvore. E por meio disso, o intelecto absorva a forma da árvore. E o intelecto adquire uma unificação ou unidade com a forma da árvore. E isso é entendimento, segundo Aristóteles. Isso é uma ilustração do fato que Aristóteles acreditou no máximo de que o semelhante conhece o semelhante. Para ter conhecimento de uma árvore, deve existir um tipo de identidade entre o seu intelecto e a forma da árvore, ou seja, a natureza ou a definição real da árvore. Isso é bem diferente do que a concepção da mente em Francis Bacon. De acordo com Aristóteles, o intelecto é um espelho confiável do ambiente ou do meio ambiente. De acordo com Francis Bacon, não. O intelecto não é confiável e requer correção. Citando ele, o intelecto humano é semelhante a um espelho que reflete desigualmente os raios das coisas e dessa forma as distorce e corrompe. Isso é muito diferente do que Aristóteles. Para Aristóteles, em condições normais, quando o ser humano é saudável, distorção não é possível. O intelecto é um espelho confiável do ambiente, segundo Aristóteles. Isso é necessário para conhecimento, mas Bacon não acreditou isso. Por quê? Porque Bacon rejeitou o pensamento mágico entre os gregos, que também foi um pensamento mágico bem influencial na Idade Média. Vamos considerar lógica indutiva em Aristóteles. Tem dois tipos de lógica em Aristóteles: lógica dedutiva e indutiva. Lógica indutiva é mais básica, mais fundamental. De acordo com... De fato,
eu já descrevi a lógica indutiva em Aristóteles. Segundo Aristóteles, a pessoa adquire a forma ou natureza do objeto ou tipo de objeto por meio de observação repetida. Né? Por meio de observação repetida de um tipo de objeto, por exemplo, um cisne, a pessoa eventualmente adquire a forma de cisne em si, no intelecto dela. Né? Isso é indução. Isso é o fundamento da lógica, o fundamento do método científico de Aristóteles, mas não é realmente científico. E Thomas Hobbes, filósofo que foi amanuense, isso é semelhante ao secretário de Francis Bacon, e ele foi influenciado por Bacon. Né? Ele teve críticas contra os aristotélicos, bem semelhantes às críticas de Bacon. E Hobbes notou o seguinte: as escolas filosóficas de todas as universidades de cristandade, baseadas em certos textos de Aristóteles, ensinam, no que diz respeito à visão, que a coisa vista emite nas várias direções uma espécie visível, aparência ou aspecto. A recepção pelo e na visão. Ou seja, segundo os escolásticos, os seguidores de Aristóteles, percepção é uma instância do princípio, o semelhante conhece o semelhante. Ou seja, é um tipo de magia, de fato. E é necessário que existir uma semelhança entre o órgão de percepção e objeto percebido. Por exemplo, se a pessoa está vejando uma folha da árvore e a folha é verde, a água, ou seja, o líquido no olho da pessoa, se torna verde, como a folha. Isso é necessário para a percepção. Deve existir uma semelhança entre o olho e a folha. Por quê? Porque o semelhante conhece o semelhante. E percepção é um tipo de conhecimento. E o olho conhece a folha, ou seja, a cor da folha, quando o olho intrinsecamente tem a mesma cor. Isso inclui entendimento ou conhecimento dos princípios da natureza, os princípios da biologia, por exemplo. Cada princípio é uma definição real. Citando Hobbes, again, dizem os escolásticos, ou seja, dizem que a coisa compreendida amena de si uma espécie inteligível, ou seja, algo inteligível que, ao chegar à compreensão, faz-nos compreender. Essa espécie inteligível, isso seria a forma do objeto, a forma da folha, por exemplo. Essa espécie inteligível seria a definição real da folha. E quando o intelecto absorba a definição real da folha, o intelecto tem entendimento da folha. O intelecto entende a natureza da folha. E com este entendimento, é possível fazer lógica dedutiva. É possível derivar conclusões sobre folhas e outros aspectos da natureza com estes fundamentos. Isso também aplica à matemática.
Isso é importante entender isso para entender a revolução científica no século XVII. Okay? De acordo com Aristóteles, no livro dele Física, ou seja, da natureza, corpos físicos, ou seja, corpos observáveis. Desculpa. Corpos físicos têm superfícies, volumes, linhas e pontos. Né? Superfícies, volumes, linhas e pontos são parte da natureza do corpo físico. Né? E segundo Aristóteles, superfícies, volumes, linhas e pontos passam a ser o tema da matemática ao serem separados dos corpos. Como separados dos corpos? Separados pela mente. Superfícies, volumes, linhas e pontos, ou seja, entidades matemáticas, existem na mente por causa de percepção. Por causa de percepção, tem uma separação de entidades matemáticas dos objetos externos, objetos observáveis. E isso faz possível matemática, segundo Aristóteles. Possivelmente isso parece muito científico inicialmente, porque possivelmente você está pensando, ok, Aristóteles, ele acreditou que tudo está baseado em percepção, ou seja, todo conhecimento empírico, isso é bem científico. É verdade que Aristóteles acreditou que todo conhecimento é empírico, mas não é verdade que a atitude de Aristóteles foi científica. A atitude de Aristóteles foi principalmente a atitude principal da Idade Média. E foi um obstáculo ao progresso científico, infelizmente. Porque, considere isso, matemática, de acordo com Aristóteles, requer uma separação de entidades matemáticas, de objetos de percepção, uma separação em mente. E por isso, segundo ele, nós podemos nós podemos alcançar a exatidão, a precisão em matemática em mente. Mas não tem nenhuma garantia que tem precisão matemática de fora da mente em objetos observáveis. Porque em objetos observáveis nós achamos uma combinação de entidades matemáticas, superfícies, volumes, linhas, pontos, num lado, e no outro lado, matéria. Ou seja, no mundo externo da mente, o mundo do ambiente. Objetos são combinações de matéria e entidades matemáticas. E por isso não tem nenhuma garantia que nós vamos achar precisão matemática em natureza empírica. Porque matemática requer uma separação de volumes, linhas, etc., da matéria em mente. E Platão, ele teve uma atitude semelhante, como vocês se lembram. Em Timeu, Platão descreve a criação do cosmos. E de acordo com ele, o Criador, o Demiurgo, tentou modelar matéria de acordo com as formas, as ideias. Mas isso não foi completamente possível. Então, nós não achamos perfeição matemática em natureza. Nós achamos uma aproximação à perfeição
matemática natureza, somente uma aproximação. E por uma razão diferente, Aristóteles acreditou a mesma coisa. Tem tipos diferentes de matéria e tem mais precisão em astronomia do que biologia, de acordo com Platão e Aristóteles também. Mas não tem nenhuma garantia de precisão exata em natureza, incluindo a astronomia, por causa da presença da matéria. Isso é uma filosofia da matemática muito antiga e arcaica. E isso foi rejeitada durante a Revolução Científica. Por exemplo, considere essa citação de Galileu. A filosofia está escrita neste grande livro, o universo. A linguagem é a matemática. Ou seja, para Galileu, precisão matemática em observação é possível. Isso foi uma mudança na atitude, uma concepção diferente de matemática. E foi muito importante para a Revolução Científica. Galileu e Descartes, e provavelmente Bacon também, mas é um pouco menos evidente em Bacon. Mas em Galileu e Descartes e outros, como Isaac Newton, com certeza, eles esperavam uma exatidão em observação empírica, em natureza empírica. Mas note que Galileu usa a palavra filosofia aqui. Galileu foi considerado filósofo porque a diferença conceitual entre filósofo e cientista não existiu no século XVII. E isso significa o fato que a revolução científica foi considerada inicialmente uma revolução em filosofia. Pela primeira vez em séculos, tiveram progressos em filosofia. Ok. Para discutir um pouco mais a influência de pensamento mágico na antiguidade e por extensão na Idade Média também, eu quero discutir crença em magia do verbo. Okay? Magia do verbo, isso é um princípio da magia. Como o semelhante afeta o semelhante também foi um princípio de magia. Mas isso é um princípio um pouco diferente. Fraser, ele discutiu magia homeopática, como vocês sabem, mais especificamente o princípio de que o semelhante afeta o semelhante. Mas a discussão de magia do verbo, isso acha-se isso em as obras do antropólogo Bronislaw Malinowski. Ele discute magia do verbo, ou pelo menos crença nisso. E eu sugiro que a crença em definições reais em Platão e Aristóteles tem origem em uma crença em magia do verbo. Ok, so o que é magia do verbo? Ok, nós vamos voltar um momento. Ok, magia do verbo, o que é isso? Magia do verbo é a tendência de acreditar que a existência de uma palavra ou um sintagma garantia a existência do objeto ou coisa ou propriedade correspondente. Ok? Por exemplo, em uma feitiçaria
é possível enunciar uma palavra ou uma frase. Né? E quando isso ocorre, é garantido que um evento ou objeto vai existir como consequência desse enunciado. Isso é a magia do verbo. E uma crença bem semelhante, ou essencialmente a mesma crença, está presente em a crença da existência de definições reais. Okay? E para ilustrar o ponto, eu quero citar Aristóteles sobre o desenvolvimento do pensamento de Platão. Vocês sabem que Aristóteles foi aluno de Platão. E por isso, Aristóteles sabia muitas coisas sobre Platão, não é? E aqui, no livro dele, Metafísica, Aristóteles está discutindo o desenvolvimento da filosofia de Platão e as influências sobre ele. Citando, como vocês sabem, Sócrates foi o professor de Platão. Citando Aristóteles, Sócrates ocupava-se de questões éticas e não da natureza em sua totalidade, mas buscava o universal no âmbito daquelas questões, tendo sido o primeiro a fixar a atenção nas definições. Ou seja, definições foram muito importantes para Sócrates. E por causa da influência de Sócrates, definições também foram muito importantes para Platão. Né? Ora, Platão aceitou essa doutrina socrática, mas acreditou que as definições se referissem a outras realidades e não às realidades sensíveis. Então, ok, aqui está a ideia nuclear aqui. Nós temos uma palavra, por exemplo, virtude. Nós temos uma palavra, virtude. E dado o fato que nós estamos assumindo magia do verbo, ok? Pela discussão, estamos assumindo isso. Dado a verdade suposta de magia do verbo, a existência da palavra virtude garantir a existência de algo correspondente à palavra, ou seja, virtude em si. A existência da palavra virtude garantia a existência de virtude em si. Ou seja, a existência da palavra virtude garantia a existência da definição real da palavra. E virtude em si é a definição real da palavra virtude. E por causa da influência de Sócrates, Platão teve um interesse em definições. E por causa de uma crença em magia do verbo, possivelmente uma crença implícita ou não consciente, mas uma crença em um nível da mente dele. Por causa dessa crença, ele acreditou que a realidade da palavra garantia a realidade da definição real. Né? E para ilustrar isso, vamos considerar um outro diálogo de Platão. Platão também escreveu um diálogo com o nome Menon. Né? E Menon, ele é um caráter no diálogo. Né?
e Menon e Sócrates estão conversando. E Sócrates, no diálogo, expressa as ideias de Platão, como Sócrates em Timeu também expressa as ideias de Platão. Não ideias como formas, mas opiniões, crenças, atitudes e assim. Sócrates expressa as opiniões de Platão, também como Timeu expressa as opiniões de Platão no diálogo Timeu. Né? Então, aqui em Menon, Sócrates está falando com Menon. E Sócrates diz que então é isso, afinal? Isso cujo nome é figura. Tem muitos conceitos nessa pergunta. Ele está discutindo figura e, de fato, também ele está discutindo o nome, ou seja, a palavra figura. E Sócrates está implicando que a palavra figura deve ser um objeto como definição, uma coisa, uma entidade que é figura em si. Isso é a implicação aqui. Então, aqui nós temos uma pergunta com muitos preconceitos. Exatamente o tipo de coisa que Bacon quer rejeitar. Preconceitos. Tem muitos preconceitos aqui. Sócrates, ou seja, Platão, está assumindo que a existência da palavra figura garante figura em si, um objeto abstrato. E o caráter Menon tem uma reação a isso bem interessante. Considere isso. Menon diz: está me parecendo, me enfeitiças e drogas, e me tem simplesmente sob completo encanto, de tal modo que me encontro repleto de aporia. Isso é a reação de Menon à pergunta de Sócrates. Então, de fato, tem uma referência explícita à magia aqui. E, na minha interpretação, significa que, na antiguidade, tiveram pessoas que realizaram que o método de raciocínio em Platão pressupõe um tipo de magia, ou seja, magia de verbo. É um tipo de magia se a existência da palavra figura garantia a existência de um objeto abstrato, além do espaço, além do tempo. Figura em si, ou seja, a definição real da palavra figura. Continuando, Menon diz: realmente parece-me teres tomado uma boa resolução não embarcando em alguma viagem marítima e não te ausentando daqui. Pois se como estrangeiro fizesses coisas desse tipo em outra cidade, rapidamente serias levado ao tribunal como feiticeiro. E Sócrates trata isso como brincadeira, mas não é óbvio que Menon considera isso uma brincadeira. Possivelmente é bem sério para ele. Né? Então, eu estou sugerindo que vários tipos de pensamento mágico foram fatores nas filosofias de alguns dos gregos antigos. Não necessariamente todos deles. Não necessariamente Heráclito ou Tales, mas Pitágoras, Platão, Aristóteles. Isso está em contraste
como a ideia de Bacon. Vamos voltar à primeira citação de Bacon. A mente do homem está longe da natureza de um espelho límpido e liso, no qual os raios das coisas devem refletir-se de acordo com a verdadeira incidência. É antes como um espelho mágico, cheio de superstição e impostura, se não for libertado deste-se posto em ordem. Ou seja, Bacon quer eliminar tendências de pensamento mágico e outros preconceitos na mente humana para fazer filosofia, ou seja, para fazer filosofia genuinamente científica. E por essa razão ele admirou filósofos que foram mais genuinamente científicos na antiguidade, como Heráclito e Tales. Isso foi uma introdução à discussão dos ídolos da mente em Bacon. Uma introdução. E se vocês têm perguntas, por favor, me enviem um e-mail com perguntas sobre essa palestra. E agora, por favor, leia a sessão em Novum Organum sobre os ídolos da mente. Então, muito obrigado, muito obrigado pela sua atenção. Tchau.